Olá a todos. Nós encerramos nosso percurso de masculinidade bíblica, de sexualidade sadia, e eu quero terminar com um versículo de Tito, capítulo 2, versículo 11, que diz assim: Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de redimir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. E por que eu quero terminar com esse texto? Nós fizemos um longo percurso de Gênesis a Apocalipse sobre masculinidade bíblica, e agora eu desejo que você dê continuidade nessa busca por uma vida que agrada a Deus, por uma vida de boas obras, uma vida que deixa claro para todos, evidente, que você é de Deus. E como que eu vou fazer isso agora, Eu tenho mandado devocionais diários, pelo Telegram, eu tenho feito esses vídeos para vocês aqui pelo Instagram, pelo YouTube. Mas o que precisa acontecer? Você precisa desenvolver uma vida devocional. Você precisa adquirir o hábito e lutar para que vire um hábito. Esse momento de abrir a palavra de Deus, ler um capítulo, 2 capítulos, 3 capítulos da Bíblia, meditar sobre o que você está lendo, pensar sobre isso, o que isso tem a ver, o que isso me ensina, o que esse texto está me pedindo para ser ou fazer. E a partir disso, orar, falar com Deus sobre isso. Deus, eu acabei de ler aqui e entendi isso, Me abençoa, me ajuda a fazer isso, a te obedecer nesse sentido. E desenvolver um hábito devocional. Você criar um momento para o seu devocional. Então isso é fundamental. Não existe vida cristã sólida sem esse momento devocional, esse encontro entre você e Deus. E ele precisa ser diário. E é muito importante também que você estabeleça essa leitura da Bíblia inteira. Começa lá em Gênesis e vai. E vai lendo de 1 a 3, de 1 a 5 capítulos por dia. E vai seguindo a Bíblia toda, porque você precisa conhecer a Bíblia inteira. Alguns começam pelo Novo Testamento, outros começam pelo Antigo Testamento. Mas é importante que você leia a Palavra de Deus toda. E que você desenvolva esse hábito de oração. É muito importante. Que todos os dias você pare e dê tempo a si mesmo para falar com Deus sobre o que está acontecendo com você, sobre os seus desafios, sua gratidão, sobre o que você entendeu no texto bíblico. Antigamente, nós tínhamos um material chamado 6 Verdades para um Novo Convertido. E nesse material haviam 6 passos de oração. Primeiro você reconhece quem Deus é, agradecendo a Ele por ser quem Ele é. Depois você apresenta a Deus seus pedidos, seus agradecimentos. Você confessa seus pecados a Deus. Você intercede pelas outras pessoas. E ora pedindo, por fim, a presença e a proteção dEle, glorificando o nome dEle. Então é um modelinho já escrito no Pai Nosso, que Deus já nos deixou mesmo. Além disso, é muito importante que você estabeleça comunhão com a sua igreja, ou com uma igreja, caso você ainda não tenha comunhão com uma igreja. Por que isso é importante? Nenhum cristão cresce sem relacionamento cristão. Nenhum cristão cresce fora da família de Deus, fora do corpo de Cristo. E o corpo é a igreja. Jesus inventou a igreja. Ele determinou que fosse assim, que juntos, congregando juntos, vivendo juntos, nós conseguíssemos viver o que Ele deseja. Mas não é fácil, as pessoas são isso, as pessoas são aquilo. É exatamente por isso. É no convívio com os defeitos do meu irmão que eu aprendo a amá-lo, perdoá-lo e ajudá-lo a ser melhor. Consciente dos meus defeitos, dos meus desafios, das minhas lutas, e de que eu preciso da ajuda deles também para vencer e para orar por mim, para lutar comigo a meu favor, contra o reino do céu, das trevas, pelo reino dos céus, para a glória de Deus. Então é como igreja. Muitos dos nossos pecados
só são vencidos quando há confissão entre irmãos, quando há ajuda entre irmãos, que juntos batalhando vencem pecados. Então, e isso é bíblico, né? Está escrito em Tiago, está escrito em vários uns aos outros pela Bíblia. Então é necessário que você também desenvolva essa disciplina da comunhão com a igreja, em que você encontre esse espaço para pedir ajuda e para oferecer ajuda. E também algumas outras disciplinas espirituais, alguns outros hábitos espirituais, né? Eu falei aqui da confissão também. Você precisa ter alguém para prestar contas semanalmente, mensalmente, mas alguém a quem você dê satisfação da sua vida. Minha luta está assim. Nesse momento eu estou enfrentando tal coisa. É importante que você tenha esse alguém. Isso é ordem de Deus também. É um dos uns aos outros, né? Confessar os pecados uns aos outros. Para que essa pessoa ore por você. Para que essa pessoa te dê orientação bíblica sobre o que fazer nessa luta. Isso é muito importante. Ou até busque junto com você na palavra de Deus o que fazer, né? E também outras disciplinas como o jejum. É necessário você tirar um tempo para sacrificar aquela refeição, aquele momento de alimentação, para se consagrar. Para dizer a si mesmo, mais importante do que as minhas vontades, mais importante até do que as minhas necessidades fisiológicas, é a vontade de Deus. É me sintonizar com o projeto de Deus para mim. É me colocar no meu lugar de servo, de filho, e colocar ele no lugar dele, de meu Deus, meu Pai. E o jejum é exatamente isso, é quando você sacrifica suas vontades, suas necessidades, para lembrar quem é Deus e que as vontades dele são melhores e mais importantes que as suas. Então são algumas disciplinas espirituais que é fundamental que você comece a desenvolver daqui para frente, para que você cresça e amadureça como um cristão, né? E trilhamos esse caminho, né, de devocionais. Nós temos a apostila, para quem ainda não faz, né, do Homens em Construção. É um material muito bom, de mais de 30 semanas aí de reflexão sobre essas questões também de identidade sexual. Então é importante fazer esse percurso. E temos para sempre aí no Telegram os devocionais do Homens em Construção também sobre masculinidade bíblica, que seria um passo 2, né? De qual é esse padrão de masculinidade que Deus nos revela na palavra dele. E é importante trilhar esses caminhos de reflexão da palavra de Deus para sermos tudo o que Deus planejou que fôssemos, né? E aí, numa próxima, voltamos com outros devocionais, com outros assuntos, mas provavelmente até o fim do mês eu não vou fazer mais, né, os devocionais por um tempo, até por uma necessidade pessoal mesmo, né, de parar tudo, refletir sobre qual caminho é mais importante trilhar na próxima vez, né, na próxima caminhada devocional. Então eu preciso refletir, preciso orar, preciso buscar a orientação de Deus mesmo sobre isso. Mas fica aí então esses caminhos que já existem e a necessidade de você desenvolver sua vida devocional lendo a palavra de Deus inteira. Então isso é muito, muito, muito importante mesmo, certo? E que Deus abençoe cada um, que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, nos derrame o seu perdão e graça e nos dê poder para viver tudo o que Ele sempre sonhou para nós. Espero que Deus seja glorificado na sua vida. Até a próxima.